Conselhos, segredos, aliás, segredos para uma vida frutífera. Quem estava aqui domingo passado? Segredos de uma vida frutífera. Então nós lemos o Salmo 1, o versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então eu li na versão da Nova Bíblia Viva, né? Na verdade é uma paráfrase. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Então domingo passado eu falei que esse salmo começa com uma exclamação, com uma interjeição, bem-aventurado. A palavra aqui é feliz. Ó, quão abençoado é, ó quão feliz é, ó quão alegre é a pessoa que... E aí então a palavra de Deus dá 3 conselhos, que no caso que é para não fazermos o que a palavra de Deus, né, vai nos dizer. Ele diz, primeiro, não ande no conselho dos ímpios. Primeiro conselho para ser feliz, para nós termos uma vida frutífera, é não andar no conselho dos ímpios. E andar aqui é se inspirar muitas vezes em princípios que são fora da palavra de Deus, princípios mundanos, princípios pecaminosos. Andar no conselho é ouvir a opinião, muitas vezes, de pessoas que não temem a Deus. Eu falei também do perigo, né, da faca de 2 gumes que é hoje a internet. Muita coisa boa, muita coisa que edifica, muitas palavras, muitas ministrações, muitos estudos, muita música boa que pode abençoar a nossa vida, mas também temos muita besteira, bobagem, heresia, engano e confusão. Então nós temos que ser bem seletivos naquilo que nós ouvimos, no ambiente de trabalho, né? Às vezes dentro de casa, porque nós convivemos com pessoas que ainda não são convertidas a Jesus. Então o conselho, o primeiro não é, não ande no conselho dos ímpios. O segundo não que a palavra nos dá aqui é, não se detenha no caminho dos pecadores. Já é um estágio mais avançado. É quando alguém não apenas fica ouvindo as conversas, às vezes conversas sujas, piadas sujas, às vezes conversas blasfemas, irmãos. Pessoas que blasfemam contra Deus, blasfemam contra a palavra de Deus, ridicularizam a fé e os cristãos, e muitas vezes nós estamos lá participando disso. Mas o segundo estágio é se deter no caminho dos pecadores. E aí a pessoa para então ouvir e compartilhar, e às vezes até querer ter comunhão. Mas a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. E o terceiro estágio, o terceiro não que a palavra de Deus nos dá é, não se assente na roda dos escarnecedores. Quando uma pessoa começa a ouvir opiniões, conceitos, princípios mundanos, às vezes até demoníacos, então essa pessoa, a segunda coisa é que ela se detém, e depois ela se assenta na roda dos escarnecedores, então ela toma parte daquilo. Então eu mostrei, através de um pequeno gráfico que eu fiz, que o pecado ele é degradante. O pecado ele nunca estaciona, o pecado ele evolui, é como um câncer. Um câncer ele não fica ali parado, ele evolui, ele cresce. Por isso que nós temos que ser radicais com o pecado. Então andar, se deter, se assentar é uma escada descendente. Agora eu quero terminar falando do que devemos fazer. Nós vimos o que não devemos fazer. Então nós temos que primeiro ser fiéis em não fazer o quê? Não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores. Mas agora a palavra de Deus nos dá conselhos do que devemos fazer. E o primeiro é ter prazer na lei do Senhor. Versículo 2
Siga aí comigo. Antes, bem-aventurado o homem. Então, este homem, aqui no sentido genérico, homens e mulheres, antes, eles têm o seu prazer na lei do Senhor. E lei aqui, queridos, é a palavra de Deus, tá? Embora o salmista aqui, quando escreveu, ele estava falando Torá, a palavra Torá, que seria, num sentido mais estrito, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas em mente ele tinha a totalidade da palavra de Deus. Antes, o seu prazer está na palavra de Deus, como um todo. Nessa época só existia partes da palavra de Deus, que estavam já escritas, mas agora, meus irmãos, nós temos toda a palavra de Deus. Nós temos 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo, 66 livros, que na verdade compõem uma grande unidade. Quando nós estudamos, o pessoal que foi meu aluno aí, introdução bíblica, bibliologia, a gente se deslumbra como Deus conduziu todo esse processo para que esse livro chegasse em nossas mãos. É o livro mais poderoso, é o livro mais lido, é o livro mais vendido. Também foi um livro mais odiado. Quiseram destruir a palavra de Deus, mas não conseguiram. E não conseguirão, porque é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra, a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. E então o salmista diz: tenha prazer. O que é ter prazer, irmãos? Prazer é alegria, prazer é deleite. A palavra que o salmista usa está dizendo: amem ardentemente, desejem ardentemente. Olha que coisa, que desafio para nós. Queremos ser felizes, queremos ser bem-sucedidos, queremos ser frutíferos. Bem-aventurado o homem, a mulher que tem o seu prazer, que tem o seu deleite na palavra do Senhor. E eu pergunto: seu prazer está em quê? Seu prazer está em quem? Essa pergunta é fundamental. Nosso prazer está em quê ou em quem? Porque nós vivemos hoje a cultura, irmãos, do hedonismo. O hedonismo é uma doutrina filosófica que diz que o prazer é o bem supremo do homem. O que é isso? O prazer pelo prazer. Talvez as pessoas nem saibam que existe essa palavra hedonismo, mas com certeza elas vivem o estilo de vida hedonista. O que é isso? Comamos e bebamos, curtamos a vida, vamos desfrutar a vida, porque amanhã morreremos. Então, a qualquer momento eu vou morrer mesmo, eu devo então curtir ao máximo. E ainda pegam uma frase, carpe diem, e distorcem ela. Essa frase ficou famosa com um filme bem antigo, chamado A Sociedade dos Poetas Mortos. Alguém assistiu esse filme aqui? Com Robin Williams. É lindo o filme. Mas pegaram aquela expressão carpe diem, que é: aproveite o dia, e distorceram para o hedonismo. Curta ao máximo. Então, carpe diem hoje é curta ao máximo, aproveite o máximo. Só que esta filosofia, ela está contrária à palavra de Deus. Por quê? O prazer não é o bem supremo do homem. O bem supremo do homem é a glória de Deus. O bem supremo do homem é a presença de Deus. O bem supremo do homem está em Deus. Se eu tirar de Deus a fonte da minha vida e colocar em qualquer outra coisa desta terra, quer seja uma pessoa, quer seja um objeto, eu estou sendo hedonista. Eu estou agindo como se o prazer fosse o mais importante na minha vida. Veja comigo em 2 Timóteo 3:4, abra lá comigo. Nós vamos ler algumas referências para confirmar, complementar aquilo que estamos falando.
2 Timóteo, capítulo 3, verso 4. E olha que Paulo escreveu isso, 2 Timóteo, entre 60 e 65 depois de Cristo. E Paulo descreveu com fidelidade como os homens dos últimos dias seriam. Somente por revelação, né, irmãos? Deus nos mostra coisas futuras, mas parece que Paulo estava vivendo agora, no século 21. E ele diz o seguinte: os homens dos últimos dias serão traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Descreve as pessoas desse século? Talvez descreve quem você já foi. Sim ou não? Quem gostava aqui de uma festa, de uma farra, né, de uma cachaça, de uma cerveja, né, de muita orgia? Ai, pastor, eu sei. Então aqui está dizendo: as pessoas tirarão o seu prazer de Deus e colocarão o seu prazer no prazer. Vivemos a cultura do entretenimento. Temos que ter cuidado, irmãos. Nós podemos ter tempo de lazer. Podemos não, devemos. Nós devemos ter tempo livre, tempo de lazer, viajar com a família. Eu amo viajar. Eu acho que eu herdei isso do meu avô. Meu avô se chamava Noé. Olha, profético, né? Meu avô por parte de mãe. Meu avô materno era Noé. E meu avô Noé era cacheiro viajante. Então eu acho que eu herdei. E minha mãe também gostava demais de viajar. Então assim, eu amo viajar. Inclusive nas férias agora eu estou planejando aí uma viagem de alguns 1000 quilômetros de carro. Porque eu amo viajar. Mas você sabe o que está acontecendo? As pessoas estão tirando os olhos de Deus e estão colocando os olhos no entretenimento, no prazer, tentando suprir o seu vazio nisso, e não vai conseguir. Não vai. Volta agora comigo no Salmo 40. Olha a declaração do salmista. Salmo 40, o versículo 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Na minha versão diz: agrada-me fazer a tua vontade. Mas é a palavra deleito-me. Tenho prazer nisto. Pastor, é possível que alguém se realize, se deleite em fazer a vontade do mesmo jeito que come uma picanha? É possível que alguém sinta prazer em fazer a vontade de Deus do mesmo jeito que faz sexo, que viaja, que compra algum objeto que queria muito? Isso alegra o coração da pessoa por um momento. É possível, queridos, é mais que possível. Amém? Eu quero dizer, é mais que possível. Aqui ele está dizendo: eu me agrado, Deus, eu me deleito em fazer a tua vontade. Dentro do meu coração está a tua palavra. Então nós precisamos ser esse tipo de pessoa. Volta algumas páginas para o Salmo 37. Olha o verso 4. Agrada-te do Senhor. Na versão revista atualizada é agrada-te. Mas na versão em espanhol, e se não me engano na corrigida, é deleita-te no Senhor. Alguém tem deleita-te? Isso é, coloque seu prazer em Deus. Coloque o seu prazer em Deus e Ele satisfará os desejos do seu coração. Que coisa! Quer dizer que quando o meu foco está corrigido, quando eu me alegro em Deus, quando eu coloco o meu prazer em Deus, quando eu me supro em Deus, Ele se responsabiliza em satisfazer os anseios do meu coração. Eu quero casar. Eu me deleito em Deus e Ele me dá um casamento. Eu quero ter filhos.
Eu me deleito em Deus e Ele me dá filhos. Eu quero terminar o meu curso superior, eu quero fazer uma pós-graduação. Eu me deleito em Deus e Ele me faz prosperar na minha vida intelectual. Estão entendendo? Mas o foco está em Deus. Esse é um segredo que muitos crentes não descobriram. Não se agradam do Senhor. Traduzindo, não colocam o seu prazer, não colocam sua alegria, não fazem de Deus a sua fonte, e então querem que Deus satisfaça os desejos do seu coração. Olhe para mim, Deus não vai ter compromisso com isso. Sinto muito te dizer, mas Deus não vai satisfazer os desejos do seu coração enquanto você não se deleitar, não tiver prazer nele. Vou indicar um livro para você ler, do fundador do IHOP, Mike Bickle. Inclusive essa semana vou ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Nós vamos para uma escola terça até sexta em Brasília, reformadores e avivalistas, e vai ter a conferência global, e nós vamos conhecer o Mike Bickle. Eu sei que ele é um homem de Deus, e ele escreveu um livro chamado Os 7 Anseios do Coração do Homem, os 7 desejos do coração do homem. E resumindo, vou dar um spoiler aqui do livro. Resumindo é o seguinte: os 7 desejos do coração do homem só podem ser supridos e satisfeitos em Deus. Só em Deus. Então, eu escrevi aqui, irmãos, uma frase que não é minha. Pode colocar a próxima. Um homem chamado Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Eu estou lendo as Confissões de Agostinho. Inclusive está em promoção, viu? Se você quiser, na livraria Saraiva, ontem eu mandei até para os alunos aqui da convalidação. Tem muitos livros lá, R$13, R$14. Livros muito bons. E tem Confissões de Agostinho. Agostinho tinha uma mãe crente, mas o pai de Agostinho não era temente a Deus. E Agostinho, ele, quando era jovem, ele se tornou um rapaz envolvido em bebedeiras, em orgias, em prostituição. Ele foi pai muito cedo, e ele estava mergulhado realmente no pecado e na lama. E Agostinho se tornou maniqueísta. Então ele seguia a doutrina, os ensinos de Maniqueu. Mas ele se decepcionou. E ele foi para Milão. E em Milão ele conheceu Ambrósio. E Ambrósio era um excelente pregador. E quando Ambrósio pregava, Agostinho se deliciava nas mensagens de Ambrósio. Mas ele estava numa luta muito grande. Ele queria Jesus, mas ele ainda estava dividido entre o maniqueísmo e o cristianismo, até que Agostinho, abra comigo, lê Romanos 13. Romanos 13 foi o texto da palavra que o Espírito Santo usou para que Agostinho se convertesse. E ao ler, andemos, tinha que ser Romanos, né? Meus alunos de Romanos aqui, tem alguém aqui aluno da Epístola aos Romanos? A gente está, mergulhando em Romanos. E que carta! Que carta! Tinha que ser Romanos, né? Foi com Lutero, séculos depois, e Agostinho foi aqui. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices. Exatamente o estilo de vida de Agostinho. Não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e em nada disponhais para a carne no tocante aos seus desejos. Ele converteu lendo isso aqui. E olha a frase dele. Confissões de Agostinho, página 1. Tu, Senhor, nos despertaste para o prazer de te louvar. Prazer de te louvar, pois nos criaste para ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti.
Gente, isso é lindo demais. Agostinho entendeu que aquilo que ele estava buscando na bebida, no sexo, nos amigos, nas mulheres, não iria encontrar. E é o que muitas pessoas aqui precisam ouvir nessa manhã. O que você está buscando não é esse homem, não é essa mulher, não é esse namorado, não é esse noivo, nem é teu cônjuge. Nada nesta terra vai dar aquilo que só Deus pode dar. Por quê? Ele disse: nos criaste para ti. Nos criaste para ti, Senhor. Então eu só encontro sentido, eu só encontro razão quando eu estou vivendo para aquilo que eu fui criado. E ele diz: nos despertaste para o prazer. Gente, Deus coloca em nós um anseio. Esse Deus é demais. Estava vendo isso hoje lá na sala de aula. Deus coloca o anseio no coração do homem. E Deus diz assim: eu sou a resposta para o teu anseio. Vem para mim que eu supro. Ele nos amou primeiro. Nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Isso é demais. Olha outra frase que eu coloquei aqui, do Dostoiévski. Dostoiévski foi um escritor russo muito famoso. Escreveu clássicos. E não é que eu achava que essa frase era de outra pessoa. Isso aí eu resolvi confirmar de quem era. E fiquei surpreso. Era do Fedor Dostoiévski. E ele disse: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, vamos traduzir. Se é um vazio do tamanho de Deus, é um vazio infinito. Se é infinito, nada que eu coloque lá vai preencher. Ok? Entenderam? Nada que eu coloque lá vai preencher. Se esse copo fosse infinito, irmãos, ele não é. Ele tem uma capacidade. Eu acho que pelo tamanho dele aqui é uns 350 mais. Uns 500 ml. Ele é finito. Mas imagine que fosse um fundo infinito. Não vou fazer isso, tá? Para não molhar tudo aqui. Mas imagina eu com uma garrafinha. Essa aqui tem quanto? 500. O copo é infinito. E eu com a garrafinha de 500 vou tentar preencher o copo. Vai. Imagina que está caindo ainda, tá? Faz de conta que está caindo. E eu vou dizer o quê? Ué, não para não, é? Não vai transbordar não? Por quê? Porque é infinito. O vazio do nosso coração é infinito. E só um ser infinito pode preencher. Você pode fazer sexo com quem você quiser, quantas vezes você quiser, 5 vezes ao dia, de todo jeito, cor, gosto, o que seja. Você pode se envolver com quantos homens e mulheres você quiser. Você pode noiar em toda droga que você imaginar, até daquelas que não inventaram ainda. Você pode tomar o chá do Santo Daime e dar uma viajada, comer cogumelo de cocô de vaca, que é tudo isso que as pessoas inventam, né? Chá de cipó lá da Amazônia, ayahuasca. Querido, você pode estudar, você pode mergulhar nos livros, você pode trabalhar muito, você pode ganhar muito dinheiro, você pode ser o Big Brother que ganhou na última edição R$1 milhão. Você pode ser o Bill Gates, o homem mais rico do mundo. Não sei nem se ainda é o mais rico. Você pode ser o que você for, você pode ter o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas o seu vazio não será preenchido nunca. Só Deus. Só Deus. Porque é do tamanho dele.
Por isso que é possível sim, uma pessoa ser pobre muitas vezes, ser carente de recursos materiais, não ter casado, não ter estudado, ser analfabeto, talvez não teve muito sucesso na vida sentimental, até virgem ainda, e é preenchido. É que eu não posso dar exemplos com nomes, mas eu conheço pessoas que conseguiram preencher o seu vazio em Deus, foram supridas. A mulher samaritana é um exemplo desse. Concordam comigo? Coloque a próxima frase. Eu passo a gostar de fazer aquilo que Deus em sua palavra deseja que eu faça. Eu tenho prazer, Deus, em fazer aquilo que a sua palavra diz que eu faça. É contrário à minha carne? É contrário à minha natureza pecaminosa? Porque a minha natureza pecaminosa quer o pecado. O que lemos aqui em Romanos: a carne e os seus desejos. Mas é possível, John Wesley disse que sim, é possível o homem ser tocado pelo Espírito Santo e ele entrar num processo de santificação, que esse homem passa a ter prazer mais nas coisas de Deus do que nas coisas do mundo, da carne e do diabo. Um processo de santificação. É claro que você tem que entrar nele. Não é num domingo que isso vai acontecer, não é numa pregação aqui que isso vai acontecer, mas isso pode começar hoje, agora. Você quer ir nessa caminhada de santificação, de se aproximar de Deus, de mergulhar em Deus, de ser suprido em Deus? É quando a gente vai para uma festa, gente, festa de casamento, que a gente come às custas dos outros. Ontem eu estava na festa de casamento, sábado eu vou estar em outra. Aleluia. Estão pagando para eu comer. Aí você come. Aí tem as entradas, né? Todos aqueles salgados que você sabe que aquilo dali é o quê? É para você encher bem a barriga. Muito refrigerante, muita água, muito suco, para você comer menos no jantar e nos docinhos, que é menos. É estratégico. Aí você enche a barriga de salgado. Vai, detona. Refrigerante, suco, salgado. Aí chega a hora do jantar. Você já não está com tanta fome. Alguns vão de oião mesmo. Lembrei de uma cena ontem. O jantar está servido. E diz que festa de crente, os buffets já aumentam um pouquinho. Porque crente não fuma e não bebe, mas o que come é igual o gafanhoto, né? Aí você vai para o jantar, aí come. Aí continua, refrigerante, jantar, aí tem os docinhos. Querido, quando chega na hora do bolo, como dizia minha mãe, você está empando. Já ouviu essa palavra, empar? Quem não conhece, vou dizer o que é empar. É isso aqui, ó. Quando alguém num buffet dessa respirada, você vai lembrar dessa palavra, está empando. Aí não consegue mais comer o bolo. Aí você diz, não, deixa eu levar um pedacinho para casa. Ninguém nunca fez isso. Deixa eu levar uns docinhos para casa. Falando igual a mineiro. Ô moço, deixa eu levar. Aí leva. Irmãos, não sei se você é assim, eu sou assim, eu funciono desse jeito. Eu não posso comer, mas nem um pedaço de bolo. Eu amo o bolo de noiva. Olhe para mim, você quer ver seu pastor feliz? Traga um pedaço de bolo de noiva com glacê. Não é pasta americana não.
Que dali, para mim é lixo, só decorativo. Traga um pedaço de bolo para mim com glacê. Você vai me alegrar o ano todo. Eu não sei se você é assim. Irmãos, eu não posso, eu amo bolo de noiva, mas não consigo mais comer nem um pedacinho de bolo de noiva. Vou dormir. No outro dia, eu acordo com uma fome. Eu acho que eu sou anormal. Alguém é assim, comeu muito na noite anterior, no outro dia você amanhece com uma fome. Você diz assim, meu Deus, graças a Deus tem um monte de gente aqui, igual a mim. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu comi ontem à noite daquele buffet até... E hoje de manhã eu estou com um buraco desse aqui. Ilustração para você entender o que é a alma do homem sem Deus. É crente em buffet. Na manhã do dia seguinte, continua o mesmo buraco, é a mesma fome, e você vai ter que comer tudo de novo. Já estou pensando agora no almoço. Menos de 12 horas, irmãos, que eu enchi a barriga. Já estou pensando no almoço. Porque não supre, não preenche. E esse homem, volta à frase do Dostoiévski, ele diz que é do tamanho de Deus. Então não tem como preencher, irmãos. Diz para você mesmo, fala teu nome, diz Marcos, diz seu nome. Larga a mão, para de querer preencher o vazio de você mesmo com outras coisas que não seja Deus. Diga, menino ou menina, menino, você não vai conseguir. Não vai, irmãos, não vai conseguir. Entenderam o recado? A segunda coisa que o salmista diz é medita. Medita na lei, medita na palavra dia e noite. A mesma coisa foi dito a Josué. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, não precisa abrir, mas o Senhor mesmo disse a Josué, capítulo 1, verso 8, pode anotar, diz assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar. Deus está aconselhando aquele que seria o sucessor de Moisés. Josué, você quer ser bem sucedido, meu filho? Você quer ser um grande líder? Você quer ser um grande pastor de Israel? Medite nelas, nas minhas palavras, dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nesta palavra está escrito. Só então, aí sim, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Sabe o que é meditar, meus irmãos? Meditar não é meditação oriental, viu? Nós não somos adeptos da meditação oriental. É que eu não posso fazer aqui, acho que não tenho nem condições de sentar no chão e dobrar as pernas. Mas é aquela posição que a pessoa fica com as pernas cruzadas, sentado no chão e... Isso é meditação oriental, não tem nada a ver com a meditação da palavra de Deus. A meditação aqui é você ler em voz baixa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. O que significa isso? Um pastor faz o quê? Você está meditando. Você está falando com você mesmo, repetindo as palavras de Deus e abandonando as distrações, irmãos. Por isso que tem que ser num lugar silencioso. Você querer fazer tempo a sós com Deus, não entra e sai de gente, campainha toca, cachorro late, papagaio fala, menino chora, celular que não para de tocar, mensagem de WhatsApp que não para de chegar, e cada uma que chega você, eu quero ver quem é. Você não vai conseguir meditar na palavra. Aqui diz, abandonando interiormente as distrações exteriores. Por isso que Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta. E aí sim, você vai então mergulhar na palavra
de Deus. E aqui está o segredo, que foi dado a Josué, é dado a nós. No Salmo 119, abra lá comigo, verso 15. Você sabe que o Salmo 119 é a obra magistral dos Salmos. É o Salmo dos Salmos. O 1 abre, o 150 fecha, mas o 119, e ele está no meio da Bíblia. Não está exatamente, porque o meio da Bíblia é o 118:8. Salmo 118:8 é o meio da Bíblia, irmãos. Para trás tem a mesma quantidade de versículos, para frente tem a mesma quantidade de versículos. E olha o versículo, vou ler o 118:8 só por curiosidade. Olha o meio da Bíblia, o que é que diz? Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Será que é por acaso isso? No meio da Bíblia o Senhor planta isso. Mas, claro que se eu fosse fazer as contas, os Salmos 118 e 119 estariam no meio da Bíblia. É o coração da Bíblia. É a obra magistral. E este Salmo, irmãos, exalta a palavra de Deus. É porque a gente não lê em hebraico, né? Se a gente lesse em hebraico, nós veríamos a beleza maior desse Salmo. Sabe por quê? Cada palavra, cada frase, aliás, que começa a cada 8 versículos, é uma letra do hebraico. Por exemplo, Salmo 119, de 1 a 8. Todas as frases começam com Aleph, que não é o irmão Aleph ali, tá? A letra Aleph. Todas as frases do 9 ao 16 começa com a segunda letra do alfabeto hebraico, Bet, que não é Elizabeth ali. E assim por diante. E o versículo 15, quem escreveu esse salmo a gente não sabe. Mas o versículo 15 diz: meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer, verso 16, nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Que amor pela palavra. Alguém que medita, alguém que tem respeito, alguém que tem prazer, alguém que não se esquece da palavra. Você quer ser esse tipo de gente? Esse é o segredo, irmãos. Hebreus 5,14. Vamos lá para a gente ver o que é que a meditação da palavra traz para nós. Hebreus 5,14. É uma carta magistral, a de Hebreus, viu? Novo Testamento, Romanos e Hebreus são as cartas mais profundas. Também não sabemos, né? Não temos certeza quem escreveu Hebreus. Talvez Paulo. Olha o verso 14. Mas o alimento sólido, ele está dizendo aqui da palavra. Se você ler os versículos anteriores, o leite é a palavra, mas é a palavra para novos convertidos. O alimento sólido é a palavra, mas a palavra para adultos. Mas o alimento sólido é para os adultos. A feijoada espiritual é para os adultos. A buchada, para quem gosta, é para adultos. A rabada, pirão de rabada, é para os adultos. Enchi a boca d'água agora. Nessa hora também, né, pastor? 11h54 da manhã. Gente, outra coisa que eu amo, cozido. Ai, minha mãe fazia muito cozido, então eu amo cozido. Cozido de rabada. Cozido, aquele músculo que você cozinha e ele se desmancha. Eita! É avivamento, é céu na terra. Alimento sólido, mas você não dá isso a uma criança. Vai dar ao bebê uma rabada, você vai matá-lo. Então a palavra é leite para crianças,
Mas a palavra é alimento sólido para adultos. Agora olha aqui, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades, não apenas mentais, mas faculdades mentais e espirituais, exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então a meditação da palavra, olha o que eu escrevi aqui. A meditação, na verdade, eu escrevi, mas essa frase não é minha, tá? É de um judeu messiânico chamado Meyer Pillman. E o Meyer Pillman, ele disse: a meditação na palavra de Deus, faltou colocar o nome dele aqui, nos dará a capacidade de discernirmos entre o bem e o mal. Já seria ótimo, já seria muito bom, mas é mais do que isso. Ele diz: a palavra meditada nos inspirará em nós santos impulsos para escolhermos o bem, porque nós temos maus impulsos para o pecado. A nossa carne nos chama, nos arrasta para o pecado, mas quando eu começo a meditar na palavra de Deus, a palavra de Deus gera em mim santos impulsos para o bem. Eu sou atraído para a santidade. Você já teve essa sensação de o pecado chama, mas você se sente atraído? Agrada-me, ó Deus, a fazer tua vontade. Um imã te atrai. Por que um crente mergulha no pecado? Porque ele se afastou de Deus, da palavra de Deus. Esse crente não está meditando na palavra de Deus, não está lendo a palavra de Deus, não está gastando tempo na presença de Deus. Então, ele é atraído para o pecado. Pode colocar o próximo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Olha aí, Salmo 119 de novo, irmãos. Lâmpada para os meus pés, o que é isso? Passo a passo. Aquele que medita na palavra de Deus, Deus vai dando instruções passo a passo. É para o dia a dia. Se eu preciso de instruções para o dia a dia, eu posso contar com a palavra de Deus me instruindo, mas eu preciso lê-la. Ou, se eu não sei ler, eu preciso ouvi-la. A tecnologia, nesse sentido, está nos ajudando. Baixa uma versão da Bíblia em áudio, você que não sabe ler. Às vezes os meninos lá em casa estão com tanta preguiça, diz: pai, bota o áudio aí da Bíblia. Eu digo: não, vocês sabem ler. Vamos ler. Às vezes a gente coloca o áudio. Mas aqui está dizendo: eu posso contar com a orientação. E eu copiei aqui, irmãos, um comentário da Bíblia Plenitude. Sempre que as pessoas me perguntam: pastor, eu quero comprar uma Bíblia de estudo, eu não tenho Bíblia de estudo, qual a Bíblia que eu devo comprar? E eu recomendo Bíblia de Estudo Plenitude. Se você já tem a Plenitude, aí você pode comprar outras Bíblias de estudo. Mas se for a tua primeira Bíblia, eu recomendo essa daqui que a gente usa, Bíblia de Estudo Plenitude. A linha teológica é aquela que nós seguimos. A orientação pentecostal carismática, dons espirituais, o entendimento que nós temos do ministério feminino, a doutrina da salvação, como nós compreendemos. E aqui eu copiei o comentário da Bíblia Plenitude. Eu sou muito abençoado com alguns comentários. Escute. A palavra de Deus a palavra de Deus é a vida prática e frutífera. Nós estamos falando de frutos. Somos inexperientes demais na vida para ficarmos sem um guia. Somos inexperientes demais para a gente cuidar da nossa vida por conta própria. Até os marmanjos aqui, homens, as mulheres que estão aqui, talvez até mais experientes, mas ainda somos inexperientes para ficarmos sem um guia. A palavra de Deus é esse guia. E em todo o Salmo 119, eu já aqui elogiei o Salmo 119, são reveladas numerosas características da palavra de Deus, mostrando quão dinamicamente, porque a palavra de Deus se move, é dinâmica,
ela nos ajuda nas circunstâncias mais concretas da vida. E nenhum versículo isolado enfoca isso mais claramente que o verso 105, esse que eu coloquei. Nenhum versículo melhor enfoca como que a palavra de Deus nos guia nas decisões, nas circunstâncias da vida, que mostra como a palavra de Deus ilumina o caminho, dando direção para cada passo. A primeira frase: lâmpada para os meus pés, passo a passo. E sabedoria para os planos de longo prazo. E aí a segunda parte: e luz para os meus caminhos. Porque a palavra ali, pés, dá a ideia de passo, passo a passo. Cada dia, cada decisão pequena. Cada decisão pequena, mas importante. Então é lâmpada, mas ali está dizendo caminhos. E caminhos é um modo de vida. É longo prazo, irmãos. Olha, como você vai estar se Jesus não voltar? Como você vai estar daqui a 50 anos? Ah, pastor, eu não posso nem pensar nisso. Se Jesus não voltar, se não morrermos, estarei com 94 anos. Como minha vida vai estar lá? O segredo está aqui. A palavra de Deus me guiou toda a minha vida, a longo prazo, a curto, a médio e a longo prazo. Irmãos, eu assisti o funeral do Dr. Billy Graham. Eu disse: Deus, eu sei que os propósitos de Deus são diferentes para as pessoas. Senhor, talvez eu não seja um Billy Graham que pregou para milhões e milhões e milhões. Mas eu peço de Billy Graham uma coisa. E eu disse isso para Deus: eu quero morrer como esse homem morreu. Se Jesus não voltar até lá, Senhor, eu quero morrer. E que as pessoas digam: Marcos Alexandre Pires da Rocha foi um homem de Deus. Viveu a sua vida na presença de Deus. Nunca se desviou, nunca caiu, nunca se envolveu em nenhum escândalo. Eu quero isso. Eu quero isso a longo prazo, irmãos. Eu ouvi o que falaram no funeral de Billy Graham. Não puderam acusá-lo de nada. Nem um escândalo sexual, nem um escândalo financeiro. Um homem que cuidou dos detalhes da sua vida. Não ficava com mulher sozinho, ele tinha essa regra, ele não viajava com mulheres sozinho, ele não aconselhava nenhuma mulher sozinho, ele não pegava dinheiro, as pessoas vinham dar dinheiro, ele dizia: não, deposite na conta, entregue ao tesoureiro, eu não pego dinheiro. Prestava contas de tudo, entrou tanto, saiu tanto. Esse é o movimento da associação Billy Graham. Ele tomou decisões: eu vou me cercar de conselheiros, eu vou ter pessoas com as quais eu possa prestar conta da minha vida, eu vou ter mentores, eu vou ter discipuladores, eu não vou viver minha vida de qualquer jeito. Olha as decisões que esse homem tomou. Por isso que Dr. Billy Graham faleceu em 21 de fevereiro e foi honrado. Até o presidente dos Estados Unidos da América estava lá no Capitólio. Donald Trump estava lá honrando Billy Graham. Pessoas das nações viajaram para honrá-lo. A rainha Elizabeth tinha recebido Billy Graham. Nós assistimos o quanto que aquela mulher, ela era jovem, e ela ficou muito impactada quando Billy Graham foi a Londres. E ela disse: tragam Billy Graham aqui no Palácio de Buckingham. Eu quero ouvi-lo. O marido criticando ela. Ah, esse pregador é fanático. A mãe dela criticando. E Elizabeth II disse: eu quero ouvir Dr. Billy Graham. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa faz da palavra de Deus lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos,
você vive a curto, a médio e a longo prazo na presença de Deus. Amém? Eu vou terminar dizendo: Josué, nós citamos aqui, considera a aplicação regular da palavra de Deus na vida como o caminho mais seguro para o sucesso e prosperidade. Josué 1:8 nós lemos: medita, Josué, para que sejas próspero e bem sucedido. Além disso, o Salmo 119, 130, abra lá comigo. Salmo 119, 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Simples aqui é uma pessoa ingênua, tola, facilmente enganada. Maria vai com as outras. Aqui está dizendo: a revelação das tuas palavras, Senhor, esclarece e dá entendimento aos simples. Destaca então esse versículo a sabedoria que a palavra de Deus dá ao tolo, ao ingênuo. Uma verdade que aponta especificamente para o desvio de tomada de decisões com base em ilusões humanas ou em completa insensatez. Quantas vezes somos tolos, ingênuos, tomamos decisões com base nas nossas emoções e amanhã estamos arrependidos, irmãos. Já aconteceu isso comigo. Eu tinha certeza, amanhã eu não tinha mais, porque me baseei, sabem em quê? Nas minhas emoções. Tomei uma decisão na hora da raiva. Ninguém aqui nunca fez isso, nunca. Tomei uma decisão, quando o sangue estava saindo pelos olhos, estava na carne. No outro dia, na semana seguinte, o que foi que eu fiz, meu Deus? Insensatez humana. A velha natureza é insensata. Irmãos, tem gente que casa, se separa, muda de cidade, deixa emprego, abre um negócio, decisões tão importantes, mas não consultaram, não meditaram dia e noite na palavra de Deus. Já cometi alguns erros assim, mas glória a Deus, porque os meus acertos são muito maiores do que os meus erros, nesse sentido, porque eu já tomei muitas decisões importantes, mas todas elas foram baseadas na palavra de Deus. Tem pessoas, por exemplo, que tomam a decisão de fazer sociedade com um não crente. Aí diz assim: pastor, o que é que o senhor acha? O que é que eu acho? Não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus acha. Já está explícito. Não, eu vou orar para Deus me dar revelação. Você não precisa orar não, meu querido, a palavra já foi revelada. A palavra de Deus diz: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Ah, mas eu vou fazer. Tudo bem, por sua conta própria e risco. Provavelmente quebrarás a cara. E pode ser que vás à falência. Não tem outra coisa para dizer, irmãos. Porque a palavra já estabeleceu parâmetros. Não, mas eu quero casar com um não crente, porque eu vou evangelizar. Ah, todo mundo diz isso. Todo mundo diz isso. A primeira justificativa de um crente para casar com um não crente é essa: não, eu quero evangelizar. Vem com outra. Inventa outra, porque essa é velha. Eu ouço isso desde que eu sou criança. E eu conheço uma jovem que tinha chamado missionário. Foi para o seminário estudar. Mas ela decidiu, uma paixão louca, ela decidiu voltar da cidade que ela estava para Garanhuns. E ela casou. As pessoas diziam: não case. A mãe dizia: não case. Os pastores diziam: não case. Ela disse: não, vou casar. Estou louca, estou apaixonada. E mulher apaixonada é doida mesmo. Mulher e homem, né? Mulheres? Homem apaixonado não te ouve, é cego, é surdo, é doido, é tudo. Casou.
A desculpa dela foi: vou evangelizar, porque eu vou ganhá-lo para Cristo. 30 anos se passaram, ele não se converteu até agora. É você querer torcer a palavra para se adequar à sua realidade. Não faça isso. Lâmpada para os meus pés, e nós vamos orar, irmãos, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém, queridos? Fiquem em pé. Deixe Deus guiar, deixe Deus corrigir, deixe Deus instruir, liderar, ensinar, confirmar. Não se apresse em ir adiante sem isso. É o meu conselho para você. Não posso te obrigar a seguir conselho, porque conselho é algo dado voluntariamente e obedecido também, né? Mas quem é o homem feliz? Nós vamos orar por isso. Quem é o homem feliz? O que não anda no conselho dos ímpios, o que não se detém no caminho dos pecadores, o que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas as outras duas coisas que o Salmo nos ensina é: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ele faz de Deus a grande alegria da sua vida. Ele supre suas carências, vazio em Deus. Os anseios da sua alma são supridos em Deus. E a segunda coisa é: medita na sua palavra, dia e noite. Eu vou extrair desta palavra as instruções. Provérbios 6:3 diz: as instruções são luz. As instruções são luz. Senhor, eu oro, Deus, para que aquilo que foi falado possa entrar no coração dos meus irmãos. Que não seja apenas palavras, mas revelação. Por isso eu peço que a palavra caia agora em terreno fértil. Eu oro para que a palavra caia agora em terreno fértil e frutifique. Em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que cada um de nós, inclusive eu, que nós tenhamos o nosso prazer em Ti. Agrada-me, ó Deus, em fazer a Tua vontade. E na Sua lei medita dia e noite. Na Sua lei, na Sua palavra medita dia e noite. Fale com o Senhor agora alguns instantes. Você e Deus. Aquilo que você ouviu nessa palavra. Peça a Ele: eu quero praticar, Senhor. Senhor, eu peço que não seja mais teoria na minha vida, mas eu peço que seja prática. Me ajude a colocar em prática. Me ajude, Deus, no meu dia a dia, colocar em prática.